Aqui é a enfermeira Keila Moraes, mais uma vez com uma dica de saúde, e hoje eu vou falar do magnésio. O que é esse magnésio? O magnésio é um mineral totalmente essencial ao nosso organismo, essencial à vida na Terra, porque ele também é essencial para as plantas, para os animais, então é essencial à vida. O magnésio é um mineral que é encontrado em grande quantidade nas folhas verdes, por isso que ele é essencial para as plantas, porque o magnésio faz para as plantas a função que o ferro faz para o nosso sangue. Então ele ajuda a planta, né, a formar a molécula da clorofila, e isso é essencial para ela. E quando nós ingerimos grande quantidade de folhas verdes, especialmente as verdes escuras, nós também estamos ingerindo magnésio. Tem magnésio em muitos alimentos, é verdade. Porém, nós vivemos em uma época em que a maioria das pessoas tem tido carência de magnésio. Mas como é isso? Se existe magnésio em grande quantidade nas folhas, né, nos vegetais e em alguns alimentos, por que nós temos carência? Então, o que acontece é que o solo do nosso país, ele não é um solo rico em magnésio, porque não é um solo de origem vulcânica. E também porque a forma de cultivo dos alimentos é feita de uma forma onde numa rotação de culturas, e aquele alimento que é cultivado sempre no mesmo solo, ele vai sempre retirando do solo aqueles nutrientes. Só que depois não tem mais esses nutrientes para tirar, então os alimentos também chegam para nós com carência, né? Com falta de alguns nutrientes. Por isso nós temos carência de magnésio. Porque também a gente come pouco vegetal. Cá para nós, quem aqui come uma pratada de folha verde todos os dias? Então, na realidade, por mais que às vezes a gente pense que tem uma ótima alimentação, quando a gente vê na prática, às vezes a nossa quantidade de salada, de folhas, é insuficiente para nos trazer a quantidade adequada dos minerais que nós precisamos, né? E no momento, o mineral que nós estamos falando é o magnésio. Então, como nós temos essa dificuldade de ter o magnésio em níveis ideais, essenciais, apenas com alimentação, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos suplementar. A suplementação do magnésio é uma grande aliada da saúde. E isso eu falo na prática porque já faz alguns anos que eu uso magnésio e realmente tem trazido grandes benefícios para mim, para minha família. E como nós podemos suplementar o magnésio? Então existem várias formas de suplementos à base de magnésio. Porém, o mais comum e acessível desses suplementos é chamado cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele vem em forma de um pó, tipo um sal grosso. Ele é incolor ou esbranquiçado, né, como sal. E esse cloreto de magnésio, ele tem um custo bem acessível que você encontra em qualquer farmácia. Então, em qualquer farmácia você encontra o cloreto de magnésio. Esse cloreto de magnésio que você encontra nas farmácias, muitas vezes ele vem dentro dele já uma colher dosadora. Então, como você vai usar esse cloreto de magnésio? O cloreto de magnésio, como ele vem no formato de sal, você deve diluir em água para tomar. E qual é a quantidade? Então, algumas pessoas diluem o cloreto de magnésio que encontra na farmácia, normalmente vem no frasco de 33 gramas, dilui em 1 litro de água e vai tomando, né, umas xicrinhas de café 3 vezes ao dia. Essa é uma forma comum de fazer. Só que muitas pessoas têm dificuldade de ingerir o magnésio assim, porque ele tem um gosto levemente amargo. Então, para evitar esse desconforto do sabor amargo do magnésio, o que eu prefiro fazer? Então, eu pego aquela colher dosadora que vem no frasco, que a colher dosadora ela é uma dose, né? Cada colher cheia é uma dose. Você vai usar aquela colher dosadora que vem no frasco de magnésio e diluir em 1 copo cheio de água. Então, você acordou de manhã, você deve tomar bastante água ao acordar, que isso vai trazer benefícios para você. Aí você já aproveita e dilui essa colherinha de magnésio nesse copo d'água. Fazendo assim, não vai ficar o gosto amargo.
tá? Vai por mim, não fica amargo. Vai ficar levemente salobro, tipo, se assemelha um pouco à água de coco, certo? Só que não tem o doce da água de coco, mas vai ficar levemente salgadinho, tipo água de coco. Assim, eu pessoalmente, né, particularmente acho fácil de tomar e eu dou para as minhas crianças também. Então é uma forma de você suplementar o magnésio de uma forma barata. Tá, e quantas vezes você vai usar? O magnésio, ele não traz riscos para a sua saúde, usado assim nesse tipo de suplementação. Mas a recomendação é que você use normalmente umas 3 vezes ao dia essa dose, né, para quem tem carência de magnésio. Mas você vai observar que, se caso você tomar uma dose extra de magnésio, você vai ter como efeito colateral uma diarreia. Se você está tomando magnésio e não teve diarreia, fique tranquilo. Não está te fazendo mal, não vai fazer nenhum mal para você. Pelo contrário, o magnésio é muito importante associado com outros minerais do nosso corpo, porque nosso corpo, ele usa vários minerais que precisam estar em equilíbrio, né? Então, que tipo de minerais são esses? Nós usamos o sódio. Você usa o sódio todos os dias na sua alimentação. Então, todas as nossas refeições são temperadas com sal de cozinha, que tem o sódio. Outro mineral também essencial é o cálcio. O cálcio também nós temos em abundância na nossa alimentação, porque o cálcio está presente na maioria dos alimentos vegetais de cor verde escura também. Nós temos o cálcio na carne, nos ovos, nós temos cálcio nos cereais, nós temos cálcio em grande quantidade no leite, nos leites, né, e derivados do leite. Então, nesse caso, nós temos também a abundância do cálcio. Mas o magnésio, que é um outro mineral que precisa estar em equilíbrio com esses que eu já falei, normalmente a gente ingere em pequena quantidade. Então, o desequilíbrio causa doença no nosso corpo. Porque o desequilíbrio, ele deixa seu corpo desprovido das ferramentas que ele precisa para lutar pela sua saúde. E o outro mineral que vai fazer o quarteto dos minerais aí essenciais é o potássio. O potássio é um outro mineral essencial que também nós encontramos nos alimentos, né? A fruta conhecida por ser rica em potássio, por exemplo, é a banana, mas nós temos bastante potássio na laranja, né? Nas frutas nós temos uma boa quantidade de potássio. Então, normalmente, o mineral que nós mais temos falta no nosso organismo é o magnésio. E a maioria das pessoas, infelizmente, tem carência de magnésio. Por isso, não durma no ponto. Vá hoje mesmo à farmácia mais perto de sua casa e comece a suplementar o magnésio. Você vai perceber muitos benefícios para a sua saúde. Essa foi a dica de hoje. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Um grande abraço.